Tá faltando um mute aqui, né? Pessoal, bom dia, então. Tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, à nossa aula. Bom dia a todos vocês. Olha só, hoje nós vamos buscar aí alguns entendimentos sobre a lista. Começamos, então, um período importante da história, tá? Da nossa história, que é o imperialismo, né? Nós vimos o imperialismo na aula passada, né? E aí, no finalzinho da aula, vou falar um pouquinho sobre as listas e sobre a prova de vocês, né? O conteúdo da prova, só me ajude a lembrá-lo, tá? O conteúdo da prova, se não me engano, é imperialismo, né? Só me dá um feedback aí, porque eu elaborei tanta prova esses dias que eu não vi. Dá uma olhadinha aí, por favor. Vou colocar aqui. Bom, olha só. Nós, então, vamos observar aqui dentro dessa listinha, essa lista de exercícios, falando sobre o neocolonialismo, né? Nós estamos, então... Europa e Estados Unidos no século XIX. Eu acho que o imperialismo é o conteúdo do simulado, né? Que Europa e Estados Unidos século XIX foi as listas passadas, né? Então, assim, vocês podem observar, vocês podem ajudar vocês, essas listas, esses exercícios que nós já discutimos, vêm ajudar vocês no estudo, tá? Como é que você vai estudar para essa prova? E essa prova, ela é uma prova de base dissertativa. Como é que você vai estudar para ela? Isso. Deixa eu ver. O Lucas Massudo falou aqui. Capítulo 34 do livro, na avaliação, e 35 no simulado. Exatamente. Então, é isso mesmo. Que foram conteúdos. Por que eu resolvi colocar esses conteúdos? Porque justamente foram conteúdos em que nós trabalhamos mais recentemente. Então, assim, a sua memória ela tá mais fresca, né? Então, dentro dessa perspectiva nossa, aí a gente vai trabalhar já fazendo revisão para o simulado, as atividades da lista número 5, tá? Aí, vou fazer essas atividades aqui, exercício número 1 ao 10, em virtude da sua avaliação, das suas avaliações, nesses primeiros momentos, nessa semana, a aula que estará disponível para vocês hoje, ela não vai ter atividades, tá? Para facilitar aí até mesmo o envolvimento de vocês com a avaliação. Então, o foco total de vocês vai ficar na avaliação, tá? Então, não terá atividades. Entretanto, é de fundamental importância vocês não pararem, tá? Vocês não pararem e fazerem o quê? Acompanhar o roteiro de aula, que sempre é disponível para vocês, porque nós vamos começar um outro conteúdo, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, importantíssimo você fazer essa análise, essa aula já vai estar disponível para vocês lá na plataforma, beleza? Então, vamos lá na nossa constituição aqui da listinha, a nossa lista é essa aqui, a lista número 5, tá? Lista número 5. Então, tá aqui, ó. Semana 1. Então, o que aconteceu? Aqui, ele fala assim, se vocês tiverem alguma dúvida, como de costume, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou sancionar essas dúvidas de vocês me falam a questão que eu posso ir diretamente à questão. Se não, vamos à resolução de todas as atividades, tá?
Então, neocolonia, a lista 3, tá? A lista número 5, semana 1. Então, já estamos na penúltima lista. Lista número 5, semana número 1. E ele fala sobre o neocolonialismo ou imperialismo no século XIX. Aí ele fala assim, a respeito do imperialismo do século XIX, leia este trecho de uma entrevista concedida por Cecil Rhodes em 1895 a um jornalista. Aí ele fala, para facilitar lá dentro do processo seletivo de vocês, e o Enem, ele cobra muito isso, ele traz essa questão muito parecida com o Enem, porque ele traz um fragmento de texto e, além de trazer o fragmento de texto, ele faz, ele exige a leitura, que você retire a ideia central de dentro do texto. Então, assim, para facilitar esse desenvolvimento e você ganhar tempo, o que você faz? Antes de você começar a ler o texto aqui, sempre saber, primeiro, qual é a fonte, e depois você vir aqui e ler essa parte aqui, que é o comando da questão. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui já é um trabalho pré-maratona, tá? Esse trabalho que a gente faz de resolução de atividades. É pré-maratona. Aqui você sabe que os 10 exercícios são sobre imperialismo. Por quê? Porque a gente é o nosso assunto. Então, a gente veio praticar. Lá na prova de vocês, pode vir, assim, todos os conteúdos da história, tá? Ou pode vir geografia, ou pode vir sociologia, filosofia. Então, assim, é importantíssimo que durante o fragmento você leia primeiro que é a fonte antes de ir diretamente para o texto, tá? Então, leia aqui a fonte, primeiro lugar onde você vai encontrar. Fonte. Por quê? Pode estar lá assim, pode estar lá assim, migrações no Brasil na década de 70. Então, você já sabe que essa questão é de geografia, está falando de migrações, entendeu? Aí você fala assim, a filosofia de Kant. Então, ele já está direcionado para a questão filosófica, entendeu? Se ele falar assim, raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, a formação da sociedade brasileira. Então, isso já é sociologia, né? Agora, quando ele fala assim, história moderna e contemporânea, Leonel Itaúsu, então você já sabe que é questão de história. Então, importantíssimo esse bizuzinho aqui, essa questão de ler primeiro a fonte, tá? Então, assinala os fatores do imperialismo praticados no século XIX que são tratados no texto. Então, ele quer saber o que são tratados no texto. Vamos para o texto, então. A ideia que mais acode o espírito é a solução do problema social, a saber, nós, os colonizadores, devemos, para salvar 40 milhões de habitantes do Reino Unido de uma mortífera guerra civil, conquistar novas terras. Aqui, Então, vamos lá. Para salvar a população, ele fala, vamos conquistar novas terras. Conquistar novas terras. A fim de instalarmos o excedente da população. Conquistar terras, instalar o excedente da população, e daí encontramos novos mercados. Então, encontrar novos mercados para os produtos de nossas fábricas e nossas minas. Aqui, fábricas e minas, tá? O império, como sempre tenho dito, é uma questão de estômago. Se queres evitar uma guerra civil, é necessário que vos torneis imperialistas, tá? Então ele fala assim, assinala os fatores do imperialismo praticado no século XIX, que são tratados no texto. Quais são os fatores que são tratados no texto? Conquistar a nova terra, para instalar excedente da população, ou seja, transferir excedente populacional para essas terras, e encontrar novos mercados para os produtos das fábricas e das minas. Qual que é a alternativa que encaixa com essa aqui? Alguém falou no chat comigo. Só um minutinho. Letra D, a Camilinha colocou aqui, letra D. Vamos ver aqui, Camila, se é a letra D. Necessidade de novas terras para onde pudesse escoar o excedente da população europeia. Está tudo lá do texto, né? A gente tirou do texto.
E busca de mercados externos para onde pudesse escoar o excedente da produção de suas fábricas. Aqui, ó, fábricas. Escoar excedente da população e encontrar novos mercados. Perfeitamente. Letra D é a questão correta dessa número 1, que é assim, não é do Enem, mas é uma questão muito semelhante ao que o Enem trabalha. Camilinha, parabéns. Letra D, resposta correta, beleza? Então, assim, o que a gente pode perceber dessas questões, né, é que elas automaticamente exigem uma interpretação de texto. Paralelamente, junto à interpretação de texto, ela necessariamente vai cobrar de você um conhecimento histórico. E aí, lá no nosso roteiro de aula sobre imperialismo, tá esses elementos aqui, esses elementos. Você pegou o roteiro, né? Não tem erro. Você pegou o roteiro, tem a interpretação de texto, conhecimento histórico, acabou, passou para frente, né? Beleza. Então, questão número 2 aqui. Ação alternativa que apresenta fatores que explicam as práticas imperialistas a partir da segunda metade do século XIX pelas potências capitalistas. E aí, o que vocês colocaram nessa questão, nessa número 2 aqui? O que vocês colocaram nessa número 2, nessa atividade número 2? Bruno colocou a letra C. Alguém colocou outra questão? Alguém colocou outro item? Não? Vamos lá, então. O Danilo também colocou a letra C. Vamos lá. Então, o que ele quer que fatores que explicam as práticas imperialistas. O que vai levar às práticas imperialistas, né? Camila, Danilo e Bruninha colocou todos eles a letra C de caso. Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, porque olha aqui, ó, letra C ele está falando assim, diante da existência de capitais excedentes na Europa, quando ele fala de capitais, não é só dinheiro, a gente sabe disso, capital ele pode envolver, ele envolve dinheiro, mas ele envolve também bens de valor, tá? Então, diante da existência de capitais excedentes na Europa, ou seja, se tiver um produto, o cara vende lá dentro da Europa, o que tinha lá? Muito tecido, vamos falar dos ingleses. Se ele vende muito tecido, ele produziu muito tecido, aquilo lá é capital, né? Aquilo lá é capital. Se esse capital, ele sobrou lá, eles querem áreas de algum ponto de escoamento desse capital, que seria para onde? Para as colônias, né? Então, diante da existência de capitais excedentes na Europa, procurava-se novos mercados consumidores, buscava-se controlar regiões produtoras de matéria-prima e direcionar para as áreas coloniais excedentes populacionais europeus. Aí que está, como vocês estão tendo a aula, quando vocês estão tendo a aulinha sempre virtual, e para mostrar, né, para todos vocês que não está faltando exatamente nada, e quem está com a internet boa aí e não está caindo, eu vou abrir o nosso roteirinho de imperialismo, né? Nosso roteirinho tá aqui, terceiro ano. Tá aqui, ó. Então tá aqui imperialismo, aí ele fala, ó, razões, em razões, você mata metade da lista. Você leu o capítulo? Não, mas leu o roteiro e saiu procurando os conceitos? Beleza. Tô sem tempo de ler o capítulo. Arruma um tempo e vai ler então, porque isso aqui é o seguinte, quando eu faço o roteiro, o que eu tenho o roteiro? Eu extraio do roteiro as principais ideias e coloco aqui. Mas assim, eu não dou conta de colocar tudo. Porque se eu fosse colocar tudo aqui, eu escreveria um livro, né? Com outras bibliografias, né? Com outros posicionamentos. Então tá aqui. Então, o roteiro ele fala lá, ó, razões, disputas territoriais e potências, necessidade de matérias-primas e mercados consumidores, necessidade de investir nas áreas coloniais excedentes de capitais,
transferência populacional para as áreas coloniais. Então, você mata aqui, ó, no roteirinho, você mata essa questão. E aí os meninos, obviamente, acertaram a questão porque leram e porque tem o conhecimento que o imperialismo ele está pautado entre esses três expoentes aqui, ó. Capitais excedentes da Europa, para jogar para as áreas colonizadas, busca de mercados consumidores, né, para esses produtos, busca de matéria-prima nas áreas colonizadas e transferir o excedente populacional europeu para essas áreas. Pronto, letra C, não tem para onde correr. É difícil, tá tranquilo? De boa? Questão número 2, então, é a letra C de casa. Bom, questão número 3, ele fala assim, ó. Encontra... deixa eu aumentar aqui. Um pouquinho. Deixa eu aumentar. Vamos lá, então, para nossa... Aqui, ó. Vamos lá, então, ler aqui. Formação do mundo contemporâneo, Rio de Janeiro. Então, aqui não falo muita coisa, né? O texto referente ao imperialismo do século XIX faz referência a... Faz alusão ou referência, mesma coisa? Faz referência a... Então, ele quer saber do texto. Enquanto outras nações ocupam de abandonar colônias para enriquecer ainda mais as suas classes dirigentes, os dois países completando o processo de unificação não podiam e nem tinham forças para se dedicarem a uma política de expansão colonial. Beleza. Ele não falou país, mas nós já estudamos isso aí. O texto referente ao imperialismo do século XIX faz referência a quê? Vocês colocaram aí. Que referência que esse texto ele faz? Nessa número 3, que letra vocês colocaram? Letra A, Bruninha. O Danilo falou que também pensa que é A. Também creio, Bruno. A Ana Luísa colocou a letra A também. Maravilha, maravilha. Então vamos à letra A, vamos fazer a análise da letra A aqui. O texto referente ao imperialismo do século XIX faz referência à rivalidade alemã e italiana contra França e Inglaterra pela posse de ricas colônias afro-asiáticas. É a letra A, porque ele fala, todas as vezes que ele estiver falando sobre imperialismo, estiver falando sobre o século XIX, nós estudamos 3 vertentes que acontecem no século XIX. Nacionalismos, né? Estudamos nacionalismo, estudamos as unificações tardias e as novas ideologias que acontecem. O século XIX em si, ele é um século muito corrente, muito conturbado, porque ele vai aglutinar no imaginário tanto europeu e vai disseminar isso para o mundo, todas essas lutas que estão ocorrendo dentro do 19, né? Nacionalismos, né? Que a gente viu isso com muita frequência dentro da França, né? Esse espírito nacionalista, principalmente pós a consolidação da Revolução Francesa, pós-era napoleônica, a restauração do antigo regime, do absolutismo, sendo contestada veementemente pela essa burguesia que chega ao poder, né, pela essa burguesia que se instala com grande poderio político, tá? As unificações tardias da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Então, quando ele fala sobre isso no texto, principalmente quando ele fala aqui, ó, os dois países completando o processo de unificação. 2 países completando o processo de unificação só pode ser Itália e Alemanha, conforme nós estudamos nos capítulos anteriores. Então, é a letra A, pode marcá-la e correr para o abraço. Beleza? Muito bem. Então, número 3, letra A. A número 4 já é uma questão muito batida, mas por que eu coloquei ela aqui? A número 4, ele vai aparecer aí, eles adoram fazer esse tipo de questão, né? Colocar um mapinha
né? Colocar o mapinha da partilha da África em 1880, né? E como era a África no 1880 e como é a África 34 anos depois, né? Então, por que 34 anos depois? Depois de 1880? Por conta do início da Primeira Guerra Mundial, 1914. A própria partilha afroasiática é um ponto de relevância em relação à Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver isso no meu vídeo, que já vai estar disponível para vocês, né? Então, a partilha afroasiática, né, conforme nós vimos, ela vai gerar conflitos, ela vai gerar vários conflitos, né? Inclusive entre as próprias potências europeias, como, por exemplo, Inglaterra e Holanda. Você viu isso lá na minha aula? E acabou, entre ingleses e holandeses, ocorrendo a Guerra dos Boeres, que foi a disputa entre ingleses e holandeses pela África do Sul, né? No finalzinho do século XIX e início do século XX. Tá? Então, assim, tem que ficar antenado sobre essas questões aí. E aí, no número 4, ele fala assim, ó. Podemos sempre nos deparar com dois mapas encontrados em quase todos os livros didáticos. A África por volta de 1880 e a África em 1914. No primeiro, vê-se um número bem pequeno de possessões europeias na África. No segundo, virtualmente, a totalidade do continente negro está dividida em colônias europeias. É isso aí mesmo, entendeu? Então, o que eu tenho aqui na África? Tá lá, ó. Se eu pegar a Argélia da França, se eu pegar Senegal da França, né? A gente pega aqui, ó, a Costa Dourada aqui, onde está aqui próximo da Libéria aqui, dos britânicos, tá? Então tem uma área portuguesa aqui também. Eu tenho o Gabão, que são dos franceses, Angola de Portugal. Aqui essa área ao sul é onde ocorreu a Guerra dos Boers lá no finalzinho do 19. Eu tenho a possessão dos britânicos, e aqui, ó, essa região aqui dos portugueses, que essa região é de Moçambique, tá? E no norte aqui, ó, Egito, sobre a possessão dos turcos, tá? Esse mapa muda a configuração dele totalmente distinto, né? A configuração do mapa a partir da 1914. Então, a África está totalmente totalmente tomada, né? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, então, as alternativas. A diferença entre os mapas de 1880 e 1914, apresentada no texto e ilustrada, é explicado. Qual que é a diferença? O que é explicado entre os mapas? O que vocês colocaram aí na diferença entre esses mapas? O Bruninho colocou a letra A de novo. Letra A. Alguém colocou? Mais alguém colocou a letra A? Mais alguém? Alguém vai mais na A ou só a Bruna? Vamos ver aqui. A diferença é explicada pelo fato de, no período citado, o continente ter sido dividido por potências europeias no contexto da corrida imperialista dos séculos XIX e século XX. Perfeito, é isso mesmo. Letra A, tranquilinha, a gente sabe dessa análise. Falou século XIX, final do século XIX, a gente lembra de corrida imperialista, busca de novas áreas, aquelas razões que estão no roteiro de vocês, sem nenhum tipo de problema, né? Então, aí a letra Azinha finalizou tranquilidade. Beleza? É isso mesmo. Na questão número 5, ele fala assim, ó, a expansão imperialista entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX engendrou os processos socioculturais e econômicos de grande impacto e muita dramaticidade em todo o mundo. Sobre tais processos, assinala incorreta. Ele está querendo, então, na verdade, essa questão aqui está querendo a falsa, né? O que é incorreto aqui? O que é incorreto aqui em relação a
Aí esses itens aqui, todos eles são corretos, tá? Menos um. Qual que é o incorreto? O que vocês colocaram? O que nós temos aqui de incorreto? Ai. A Bruna colocou a letra B, mas ficou em dúvida. Marcaria outra, Bruna? Colocaria outra aí ou não? Letra Bzinha, colocou a Bzinha, mas ficou lá na dúvida. Qualquer dúvida, vamos lá então. Vamos lá para a letra B. Exceto a África, que já era colonizada pelos britânicos desde o século XVI, a partir de 1870, com exceção de algumas poucas colônias litorâneas, como Angola, Moçambique e Guiné, de Portugal, Argélia e Marrocos da França, extremo sul da Grã-Bretanha, paradoxalmente tiveram suas terras devolvidas aos seus reis, rainhas e chefes de clã. Essa é a incorreta, perfeitamente, Bruno, porque a gente está falando. Isso aí é só uma questão só para estimular para a gente sair daquela linha, né? Então a gente hoje, ultimamente, assim, poucos processos seletivos colocam incorreto. Concursos ainda coloca muito esse tipo de questão, incorreto. Você está indo num passo e depois ele coloca incorreto. Mas processos seletivos não. Processos seletivos eles usam um pouco. Mas essa é incorreta. Por quê? Exceto a África, que já era colonizada pelos britânicos. Olha só, a África colonizada pelos britânicos desde o século XVI. Quem colonizou a África no século XVI não foram britânicos, foram os portugueses. Então, achou o erro na justificativa, você vai colocar isso lá para mim, tá? Eu já vou falar sobre a questão da listinha de vocês. Então, os britânicos do século XVI, então não são os britânicos. O início da colonização africana ocorre com os portugueses, principalmente no século XV, em 1415, com a tomada da ilha de Ceuta no norte da África. A partir de 1870, com exceção de algumas colônias, aí ele falou que as colônias vão ser devolvidas aos reis. É outro erro, nós temos aí, e aí, de acordo com o mapinha que nós vimos aqui, a partir de 1870, nós temos, então, uma busca de áreas coloniais, nós temos uma expansão imperialista dentro do continente africano. Então, essa questão, ela fica totalmente errada. Beleza? Questão número 6, então, ele fala, o texto refere-se a... Por que eu estou colocando, né? Por que a gente observa muito ele falando sobre isso, né? Fala o texto. Fica sintonizado, porque no processo seletivo, em janeiro, vai ter questões somente nesse nível. Se não for texto, é imagem. A interpretação do texto, a interpretação da imagem. Então, por isso que dentro dessas aulas aqui, a gente vai estar sempre trabalhando aqui. Ao final, né, a gente já falou, se você faz todas as listas, né, se você está fazendo todas as listas, pelo menos por mês você está fazendo 40 exercícios de história por mês, né, que eu já falei, é pouco. Mas, assim, é o mínimo, é o básico que a gente está trabalhando aqui, fora as outras questões, né? As outras questões também que a gente trabalha aí dentro das provas, dentro das avaliações. Então, vamos lá. O texto refere-se. Vamos lá para o texto. Ó, Cecil Rhodes, olha aqui, ó. Olha aqui, o ponto-chave nosso. A gente indo lá na fonte para a gente não dar bobeira de ficar falando, será que isso é revolução? Será que isso é história do Brasil? Será que isso aqui, aquilo ali? Cara, vai lá na fonte do texto, né? E fala lá, ó, Cecil Rhodes, O Último Desejo de Testamento de Cecil Rhodes, Apud Huber, História da Riqueza do Homem. Opa, então História da Riqueza do Homem já vamos encaixar aí alguma coisa, né? Camila já ficou entre D e D, vou dar uma olhadinha aqui, Camila, vamos dar uma olhada lá em relação a essa número 6. O texto refere-se a... fala assim, ó, o mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas, se pudesse. Isso aqui é Cecil Rhodes, um colonizador britânico, tá? Esse cara é muito cobrado, beleza? Sustento que somos a primeira raça do mundo
Opa, somos a primeira raça do mundo. Quem que ele está querendo falar sobre a primeira raça do mundo aqui? Uhum. E quanto mais do mundo habitarmos, quanto melhor será a raça humana. Se houver um Deus, creio que ele gostaria que eu pintasse o mapa da África com as cores britânicas. Cores britânicas. Esse é seu Rhodes, eles querem o colonizador britânico, tá? Seu colonizador britânico. Aí tá falando aqui, vamos lá, o chatzinho aqui tá mandando. Marcou a letra D. Tá, vamos aqui então. O texto refere-se a... Vamos lá, B, Camilo, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer uma discussão da Bzinha aqui. A expansão europeia é realizada segundo os preceitos mercantis, tá? Expansão europeia é realizada segundo preceitos mercantis. Sublinha isso aí. Que visava ao cúmulo de metais preciosos abundantes e pouco valorizados pelos habitantes nativos do continente africano. Preceitos mercantis, a gente está falando de mercantilismo, então não é o neocolonialismo, ele é o colonialismo lá do século XV e XVI, tá? Visava o acúmulo de metais preciosos. O que ele está falando aqui é de colonialismo, não neocolonialismo, tá? Então, essa letra B, ela não pode ser a letra B por conta desses preceitos. E outra coisa, ó, ele falou que o ouro e metais preciosos lá, os metais abundantes, pouco valorizado pelos habitantes nativos. Ora, quando eu tenho lá no século... quando eu tenho lá no século XVI, no século XV, o rei do Congo, por exemplo, ele andava todo ornamentado de ouro. Então, assim, não posso falar que é pouca valorização. Eles tinham muita valorização, só que não com a perspectiva mercantilista do metalismo conforme foi atribuído pelos portugueses e espanhóis. Tá? Então, assim, tomar cuidado com essas palavras, ó, pouco valorizado, tá? Então, isso aí é problemático. Então, fica ali a letra D. Expansão imperialismo na África, liderado pela Inglaterra e França no século XIX, ligado ao capitalismo industrial, evidenciando a ideia de superioridade e preconceito contra os colonizados. Aí, ó, somos a primeira raça do mundo. O texto fala isso, tá? O texto, ele tá falando sobre essa questão da superioridade, ó. Olha aqui, olha lá, onde eu grifei. Somos a primeira raça do mundo. Ou seja, é o eurocentrismo que ele tá marcando aqui dentro dessa ideia. Beleza? Superioridade. Por isso que a letra D, tranquilinha, você foi lá no texto, o texto te ajudou a ancorar isso aqui. Beleza? Entenderam essa questão aqui? Questãozinha maravilhosa. Questãozinha assim... muito, mas muito semelhante às questões do Enem. Beleza? Bom, questão número 7, sobre o neocolonialismo europeu, é correto afirmar que, aí, ó, grandezas meu espanhol tá lindo, tá, gente? Imperialismo, tá, tá falando aqui, ó. Durante o século XIX, as nações imperialistas europeias justificaram seu poderio sobre grande parte do continente africano, afirmando: age assim para o bem de todos. Olha aí, ó. Olha aí a justificativa, bem de todos. A Europa não abandonará absolutamente sua autoridade colonial. Ela está no comando e no comando deverá permanecer. Sobre o neocolonialismo europeu, correto afirmar. O que vocês colocaram dentro dessa questãozinha aqui, da número 7? O que vocês colocaram aqui? Letra C. Muito bem. Vamos lá, então? Foi amplamente justificado por meio de um discurso autoritário, civilizatório e eurocêntrico. Age assim para o bem. Olha aí, ó. Civilizatório, autoritário e eurocêntrico. Bem para todos, não abandonar absolutamente essas nações, o comando deve sempre permanecer pelos europeus. Então é isso mesmo. A letra era a letra número C, tá? Letra C,
amplamente justificado por esse discurso autoritário, civilizatório e eurocêntrico. Praticamente, essas questões, todas elas batem aqui dentro desses princípios, né? Vamos aqui para 8, 9 e 10, para a gente finalizar esse posto aqui. Ele está falando aqui na 8, eu já vou direto, tá? A expansão das potências europeias sobre o continente africano a partir do último quarto século XIX teve situações como, nessa 8 aí, o que vocês colocaram? O que vocês observaram aqui dentro dessa questão número 8? Letra C, muito bem. A dominação europeia na África implicou a formação de fronteiras políticas artificiais, em que não foram levadas em conta as fronteiras tribais, contribuindo para a ocorrência das guerras étnicas na África após o processo de descolonização. Perfeitamente, ele está falando do Estado pós-imperialismo, tá? Essa questão ele fala do pós-imperialista. Por quê? A partir do momento de descolonização, da saída dos europeus, então aquelas fronteiras que foram estabelecidas lá pela Conferência de Berlim, em 1884, 1885, aquelas fronteiras foram responsáveis por colocar no mesmo ambiente tribos étnicas que virou uma verdadeira chacina dentro do continente africano. Então, é uma causa social muito, muito séria para o continente africano pós-saída dos europeus. Isabelíssima, questão 7, letra C, tá? Questão 7, letra C. Então, correta aí a número 8 é a letra C. A número 9, a Conferência de Berlim marca... Por nada, Isabela. A Conferência de Berlim marca letra D. O auge da partilha da África entre as nações europeias. Perfeitamente. Então, marca isso aí, a letra D, fala sobre a partilha da África, o encontro, né, em que o chanceler, o primeiro-ministro alemão, o nosso famosíssimo Otto von Bismarck, vai chamar as principais potências para falar sobre a questão do conto, mas, na verdade, eles fatiaram a África durante essa conferência. Tanto é que tem a fotinha deles aqui. Esse aqui é o Otto von Bismarck, ele tem uma faca na mão. Tá aqui, ó, os dizeres da África e as principais potências na mesa, fazendo o quê? O fatiamento da região africana, tá? E a questão número 10, sobre o neocolonialismo europeu do século XIX, se caracteriza qual que é as alternativas corretas que você colocou. Que letra que vocês marcaram aqui? Nessa número 10. Que letra? Vou minha água aqui. Letra B de bola. O item 1, 2 e 3 estão corretos. Então, é esses 3 itens aqui. Ministro, então, finaliza a 10 com a letra B. Então, é tudo que a gente falou durante essas 10 questões. Hoje, demos conta de fazer todas as questões. Aproveitando esse minuto final aqui, gostaria de parabenizar todos aqueles que realmente estão fazendo as listas, tá? Eu peguei as listas no colégio, fui no colégio. Difícil da gente chegar no colégio lá, tá paradinho, né? As salas estão lá à espera da gente, do retorno nosso, tá? Mas, assim, eu vi que o trabalho aqui está sendo muito parecido com o que a gente está fazendo no dia a dia, tá? Que a gente estaria fazendo presencialmente. Então, parabenizar vocês pela realização das listas. Só quero colocar um porém aqui. Muitos de vocês, quando a Isabela perguntou se poderia entregar a lista com ela impressa, tá? Muitos de vocês colocaram só imprimir a lista e eu vi assim que não foi uma resolução em si. Entregaram a lista, passaram o marca-texto assim e não tem nenhum, só passou o marca-texto. Esse tipo de resolução eu estou interpretando não como um processo, não estou interpretando como se você fez realmente. Que, por exemplo, eu peguei algumas listas
não gosto de ficar citando nome, mas assim, eu que eu vi lá, né? A Isabela, o Danilo, rabiscaram a lista todinha, mas rabiscaram mesmo, de fazer, foi lá, apagou. Tem umas listas que, assim, o cara imprimiu, passou o marca-texto e me entregou. Então, assim, é lógico que você pode ter feito lá a lista, mas eu quero, assim, bem nos moldes como a Isabela, a Lara também pegou e fez a lista, assim, se não me engano, tá? Então, assim, e o restante, aqueles que não estão fazendo, que não tem, faça a lista. Rabisco, coloca verdadeiro, falso, entendeu? Nas questões, faça o que, da maneira que a gente está organizando aqui das aulas. Capriche nessa lista 5 de vocês, que vai ser assim, ela simplesmente as listas estão valendo 10 pontos. Então, assim, se você não faz a lista direita, automaticamente sua nota ela vai sair prejudicada, né? E a questão não é nem nota. E para a próxima prova aí de vocês, é uma prova dissertativa, diferente. Então, ela vai envolver, vai ter um conhecimento maior. Tá bom? Meninos, um abraço para vocês, fiquem com Deus, boas aulas, boa semana, boas provas, tá? Se cuidem e a gente vê na próxima aula. Tudo bem? Valeu, um abraço, um beijo para vocês.